Olá, povo abençoado, que o poder do Altíssimo te abrace, trazendo consolo ao seu coração. Eu quero te pedir que leia os textos que vamos estar inserindo na nossa oração. Para melhor entendimento, leia os capítulos inteiros. Eu vou estar citando só capítulo, versículo, mas você leia os capítulos inteiros para você compreender melhor a palavra de Deus e ser melhor alimentado. Vamos orar? Estaremos orando o Salmo 50, do 1 ao 23. Ô Paizinho Santo, Todo-Poderoso, no nome de Jesus oramos a Ti. Que o Teu Espírito Santo leve a Ti a nossa oração com as Suas palavras. Ô grande Deus, aqui este salmo é profético e escatológico, relata o poder de Deus desde a criação até o seu ocaso, ou seja, até o fim. No verso 1, o salmista diz, Salmo de Asaf, o salmista Asaf diz: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou, chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Como eu disse, ocaso significa até o fim. Como o Senhor é maravilhoso, Paizinho. Desde os tempos antigos, o Senhor mostra através de seus servos os acontecimentos sequenciais do teu governo e como tudo obedecem às tuas ordens para o cumprimento do teu propósito. O teu propósito já estabelecido para a restauração de todas as coisas que criastes. Pois tudo foi corrompido pelo pecado e Satanás é quem está atuando no sistema, deturpando e ferindo, destruindo, através de seus adeptos, tudo que tu criastes com perfeição. Lá em 1 João, na primeira carta de João, 5,19 está escrito: sabemos que nós somos de Deus e que todo o mundo está sob o poder do maligno. Graças te dou, ó Pai, pois o Senhor não nos deixa confusos e sem explicação diante desse caos que a gente vê no mundo. Mas a tua palavra diz que o Senhor fará novos céus e nova terra, onde não entrará coisa nenhuma impura. Está lá em Apocalipse 21. Quando o Senhor diz sobre o fim, não significa que vai acabar tudo. Muito pelo contrário. Mas é o fim desse sistema maligno, o qual o Senhor purificará com o teu fogo santo todas as coisas. Está lá em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Mas você leia todo o capítulo. No verso 2, do verso 2 aqui do Salmo 50, do 2 ao 6, Asaf diz: desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, ou seja, uma aliança, com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ó Senhor, tudo que o Senhor criou é perfeito e formoso. Eu mesma fico maravilhada com as tonalidades de cores, de flores, os relâmpagos, as aves, os animais. São tantas as tuas maravilhas que não cabe na nossa compreensão humana. E talvez, e através da criação, o Senhor não se cala. E do teu trono o Senhor chamará os céus e a terra para o grande dia do julgamento. O Senhor é o juiz. Mas aqueles que fizeram uma aliança, ou seja, um concerto com o Senhor pelo sacrifício de Jesus,
esses comparecerão ao teu tribunal para receber absolvição, para receber a palavra de alento, de conforto. Está lá em Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Do verso 7 ao 15, o salmista diz: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro e nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e as minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ó Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atento ao teu protesto, que o Senhor não está interessado em sacrifícios, pois tudo que existe lhe pertence. O único sacrifício que lhe agrada é o nosso louvor e que cumpramos os nossos votos. Lá em Eclesiastes 5, no verso 5, diz: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Quando obedecemos ao Senhor, nos momentos de angústia, nós o invocamos e o Senhor nos livrará. E nós te glorificaremos por tua bondade, porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade é para sempre. No verso 16 ao 21, o salmista Asaf diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho de sua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu? Mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ó Senhor, eu te peço que nós possamos estar atentos aos teus protestos, na relação de atitudes que é contra o Senhor e os teus princípios. Que nós não venhamos recitar a tua palavra só porque achamos bonito e sem compreender nada dela, ou sem compromisso nenhum em praticá-la. E muito menos em lançar para trás de nós, desprezando-a. Pois é assim que os ímpios faz. Fala da tua palavra, as partes que lhes convém, ou quando vê uma postagem de alguém, compartilha porque achou bonito, mas não entende nada. E lança para trás de si, ou seja, não cumpre, não obedece. No verso 18, o salmista diz: quando vês o ladrão, consente com ele. Ou seja, consente em votar em ladrões corruptos. Não procura saber a verdade sobre as pessoas, acredita na mídia, acredita em tudo que falam sem procurar saber a verdade. E acaba compactuando com pessoas usadas pelo diabo, que é contra os princípios da tua palavra. Ou quando sabe que alguém logrou o outro, fica calado para não se comprometer. Ou quando sabe do adultério de alguém, ainda tem a cara de pau de dizer: ah, o que importa é ser feliz. Se vocês estão bem,
Nos perdoa, Senhor, por tão grave pecado e nos ajuda a mudar a nossa postura diante dessas situações. No verso 19 e 20, nos livra, Senhor, de compactuar com a maledicência, falando mal dos nossos irmãos e familiares. A tua palavra diz no Salmo 101, no verso 5, aquele que difama, ou seja, que fala mentiras contra o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não o suportarei. Ó Senhor, muitos têm tido uma vida atribulada e ainda têm a audácia de dizer, mas eu não faço mal a ninguém. Mas a língua está trazendo destruição para si próprio, porque vive falando mal dos outros. O Senhor é paciente e as pessoas ainda pensam que porque o Senhor é paciente, não vai acontecer nada com eles. Eles pensam que não terão consequências. Mas a tua palavra é clara. No verso 21, em sua ordem, porei tudo diante dos seus olhos. Ou seja, receberemos as consequências do que falamos. Ó Pai, eu te peço, põe um anjo à porta da nossa boca. Nos ajude a vigiar para não fazer pecar todo o nosso corpo com a nossa língua. Nos ajude a viver uma vida santa. No verso 22, ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços sem haver quem os livre. Ó Senhor, o Senhor dá o seu veredito, a sua sentença para quem vive dessa maneira. Não há como escapar, a menos que nos arrependemos e convertemos ao Senhor. Do contrário, a sentença já está decretada. É preciso a todo momento estar atento, vigiando a nossa conduta para não lançar as palavras do Senhor para de trás de nós. Nos ajuda, Espírito Santo, pois sozinhos nós não conseguimos, somos tão falhos. Nós precisamos da sua ajuda, Espírito Santo, para colocar a palavra do Pai em prática. No verso 23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, ou seja, que anda com sinceridade, que anda com integridade, eu mostrarei a salvação de Deus. O salmista Asaf foi especialista em te louvar, Senhor. E ele nos orienta o caminho da bênção, o caminho do sucesso. É te louvar o tempo todo, é oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Ou seja, ao invés de usar a nossa boca para o mal, usar a nossa boca para te louvar e abençoar o próximo. É o que agrada ao Senhor. Aqueles que ordenam bem o seu caminho, ou seja, para viver de acordo com a tua vontade, esse te glorificará. E o Senhor mostrará a tua salvação. A escolha é de cada um. Obedecer, lançar para trás de si. Ô Senhor, tudo que muitas pessoas faz hoje, mas que nós venhamos ser diferente. Que nós não venhamos lançar a tua palavra para de trás de nós, mas que nós venhamos pôr a tua palavra em prática. Em nome de Jesus Cristo. É a oração que eu faço em favor da minha vida e de todos que me acompanham. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.